Um. Muito bem. Muito boa noite a todos. Agora ao vivo, né? Em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram, canal do Twitter, canal do YouTube, Twitter. Hoje recebendo a participação da Rádio Nativa como um dos veículos que vai transmitir a nossa maravilhosa aula de empreendedorismo. Então tenham todos uma boa noite. Apertem os cintos porque hoje vai ser puxadinho. Na verdade, a gente está entrando numa parte bem importante do nosso componente, né? E daqui para frente, cada vez mais, a gente vai ter mais questões para parar e pensar. E quanto mais nós participarmos, quanto mais vocês estiverem online, quanto mais vocês realmente acompanhar as nossas aulas, melhor, tá? Só que antes disso, antes de iniciar, antes de eu começar a passar um material para vocês, eu queria dar um feedback geral sobre o nosso desafio. Eu acho que para todas as poucas pessoas que eu tô tendo contato nessa quarentena, né, pessoalmente, né, pessoal aqui em casa, né, e enfim, lá do meu trabalho. Mas, resumidamente, eu já falei para algumas pessoas que a TATC1N é uma das minhas melhores turmas, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de puxar o saco de vocês. Eu tenho muito orgulho pelo simples fato de que vocês são uma turma excepcional, né? Boa noite, Carla. Vocês são uma baita de uma turma, uma excelente turma. Quando eu falei para a Cris, quando ela estava chegando, de que ela estava entrando numa turma boa, assim como foi com o Adriano, né? Como foi com a Nath, e com o resto do pessoal que entrou, e me desculpem se eu não lembro o nome de todos ainda, mas vocês entraram numa turma muito boa, né? E vocês que entraram agora também estão de parabéns, pelo simples fato de que casou a coisa toda, né? Vocês estão entrando numa turma que é do perfil de vocês, e vocês são exatamente desse perfil, né? Que é o perfil de buscar, de querer aprender, de fazer diferente. E um simples desafio, que é um desafio que eu tenho feito com as demais turmas que eu tenho trabalhado, né? E como eu já falei para vocês, eu estou trabalhando com 6 turmas simultâneas. Eu estou dando esse componente com outras turmas, né? Então é vocês mais 2. E o mesmo desafio foi proposto, né? E a turma de vocês, assim, ó, tá de parabéns. Todas as turmas estão de parabéns, mas vocês em disparado, né? São os alunos que realmente saíram assim da zona de conforto, buscaram fazer algo diferente. Eu fiquei muito feliz pelo simples fato de buscar maneiras de fazer vídeo. Olha que legal, né? Boa noite, Bruno. Em momento algum eu falei que era para vocês produzirem vídeo. A ideia do vídeo era pegar o telefone e fazer isso aqui. E mesmo assim vocês foram lá e fizeram, né? Que é, Bruno? Ah, tá. Beleza, não, tranquilo. A gente atrasou aqui também. Então, só para dizer que eu estou muito orgulhoso, a gente teve coisas totalmente diferentes, muito legais, e todas as que eu vi, tá? Seja o pessoal do privado, que tinha alguém, né, uns 2 ou 3 aí que ainda estão sofrendo de algum tipo de timidez, que eu tenho certeza que isso vai, o pessoal vai, com o tempo, vai passando, né? Ah, mas mesmo os do privado, quanto os do grupo, né? Todos os itens que vocês abordaram e trabalharam são itens que despertaram interesse em mim. Então, eu tenho certeza que eu teria desde um extintor de incêndio sendo usado como suporte para papel higiênico no meu banheiro, como porta-garrafa, né? A horta vertical na minha sacada, olha só que legal, né? A escova de dente sem cabo para limpar azulejo, para limpar rejunte, para limpar onde é difícil de limpar, né? Enfim, todas as ideias de vocês foi muito legal, né? Muito legal. Vocês estão todos de parabéns, né? Então, eu poderia ficar a noite toda aqui rasgando elogio para vocês, mas vocês sabem que não precisa, né? Para quem não fez ainda o desafio, gente, se desafiem em fazer, tá? Se experimentem. Até por conta de que a proposta desse desafio é realmente a integração, né? É fazer com que você saia um pouquinho da zona de conforto, pensem diferente e, consequentemente, mostre isso para os colegas. Então, vocês são uma turma nota 10.
Deu, né? Acho que deu. Já esgotei minha cota hoje. Deixa eu passar o material aí para vocês. Bruno com vergonha. Só que me falta, né? Parece. Vocês incluíram a colega ali no grupo? Não. Tá, depois eu falo com ela. Beleza, meu povo. Deixa eu ver onde a gente parou, tá? Porque a cabeça do professor nessa quarentena tá punk, tá punk. Vamos lá. Tarará, tarará. A gente chegou a falar sobre os desafios do caminho do empreendedor no Brasil, certo ou não? Eu vou botar o material aí, vocês me falem se foi onde paramos ou não. Se não foi, a gente se encontra. Hum. Hum. Pode falar. Você foi o microfone? Tá. Lembrando para o pessoal que ainda não tinha assistido nenhuma aula minha, eu realizo a gravação, tá, gente? Eu gravo as nossas aulas, eu disponibilizo no YouTube e depois no nosso grupo do WhatsApp eu passo o link do vídeo. E aí... O que houve aqui? E aí vocês podem assistir a aula novamente, né? E para auxiliar, inclusive, nos exercícios. E também lá na nossa provinha, vocês vão fazer uma provinha com consulta ao nosso material, né? Nossa apostila e também nos vídeos. Uma ideia, Bruno? Inicial? Ah, quando é a hora? Cara, não tem hora certa, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho processo de criação. Então, eu tenho nós temos um cliente lá na supervisão. A gente está fazendo a abertura de uma sociedade anônima. E esse cliente ele já fez o registro do nome. Né? Ele registrou o nome antes mesmo do processo de viabilidade, que é aquele que vai avaliar se pode ou não aquele nome. Então ele já criou a marca e já fez o registro para que ninguém use. Então não existe um momento ideal, né? O empreendedor que vai decidir qual que é esse momento. Se ele está pronto para fazer esse registro, até por conta de que, ó, não é barbadinha, né? E então fica a critério de cada um, né? Se ele quer daqui a pouco registrar a ideia, registrar a marca já no início, ele já tem a identidade visual e já quer fazer a patente, pode. Não tem problema nenhum. Olha, meu computador hoje, ele tá também coitado, né? Depois de algumas aulinhas, hoje foi punk. Bom. Confirmem que vocês estão enxergando, por favor. Isto, beleza. Tá, deixa eu só ver. Ele trancou aqui pra mim, eu não vou conseguir andar, isso? Que barbaridade. Tá, vamos lá, vamos tentar recapitular. Na aula passada, eu presumo que nós tenhamos parado. Olha ali, ó, trancou tudo. Que nós tenhamos parado no quesito do caminho do empreendedor, né? A gente apresentou alguns dados do empreendedorismo no Brasil,
falou sobre alguns índices do empreendedorismo. A gente montou o cenário mostrando que o Brasil é um dos países mais empreendedores, que mais pratica o empreendedorismo, que mais incentivam o empreendedorismo. E aí eu acredito que nós tenhamos parado naquela figura, né? Naquela figura bíblica, que é uma imagem muito calma, mostrando, né, que por conta desses dados que nós acompanhamos, que nós estudamos, o Brasil é uma maravilha, né? O Brasil é o melhor país do mundo, nossa economia está a pleno vapor, né? Eu acho que foi por ali. Mas que barbaridade. Agora fechou tudo, gente. Só um pouquinho. Problema técnico, né? Aquele típico problema que sempre acontece. Falando nisso, enquanto isso. Vocês viram que nós mudamos do sistema de bandeira vermelha, voltamos para o sistema de bandeiras laranjas. Né? Chegaram a acompanhar alguma coisa assim? Pois bem, eu falei para vocês que o meu papel como professor é a gente discutir não só os assuntos do nosso componente, né? Então, eu tenho falado isso em todas as turmas. Reforço o pedido para que, gente, não tá nada normal, não voltou nada ao normal, tá? Não é para ir bater perna na rua, não é para estar de pagode nas esquinas. Muito pelo contrário, a gente ainda está num regime totalmente diferente, né? A gente ainda está passando por um período difícil. O distanciamento controlado é uma forma, né, de tentar evitar que a caca seja maior, com base em alguns levantamentos, alguns dados. Então, é bem importante que todos nós façamos a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, quem é que vai fazer, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se cuidar. E isso é muito a questão da nossa responsabilidade social, tá? Então, saiam de casa somente se necessário, né? Evitem o máximo. Usem máscara. Lavem bem as mãos. Toda aquela função que eu sempre falo para vocês. E se cuidem, gente. Se cuidem porque não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Bom, agora eu acho que vai. Vamos ver. A gente falou sobre isso aqui. O que é empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo. Se a gente não falou isso aqui, a gente está um pouquinho atrasado. Ó, como surgiu o termo empreendedorismo? Não viu? E aí? Pois é, não sei se tu tava na última, Bruno. Pessoal, me ajudem aí. Acho que não foi? Pois é, de repente a gente tenha parado aqui. Porque aqui foi o nosso desafio, ó. Faz tanto tempo que nós não temos aula, né? Tchê, segura aí, aperta o cinto, pega mate, café então e vambora, porque a gente vai ter que dar uma corridinha. Vamos lá então. Bom, unidade 1, tá? A gente vai falar aqui dentro sobre empreendedorismo, tipos de empreendedorismo, as habilidades empreendedoras, o que é isso? É de comer, não é? É de vestir? Como é que funciona? Então, a gente vai fazer um breve histórico e vai falar também sobre empreendedorismo no Brasil, tá? Bom, para iniciar então, o que é empreendedorismo? A gente tem um conceito dizendo que empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacte diretamente a vida das pessoas. E aí eu pergunto para vocês, algum momento esse conceito aqui está falando é abrir um negócio apenas? Empreendedorismo é abrir um negócio apenas? Em momento algum ele está falando sobre isso. Né? E eu falo para vocês desde o nosso primeiro dia de aula. Empreendedorismo é muito mais do que isso. Empreendedorismo é ir além, é fazer diferente.
Seja abrindo um negócio, seja empreendendo naquele que a gente já está, né, trabalhando, enfim, na nossa atividade, seja empreendendo socialmente, aí a gente vai ver e trabalhar os tipos de empreendedorismo, tá? E aí a gente poderia encerrar o nosso componente aqui, agora, né? Era isso, tchau e benção, acabou, porque o conceito de empreendedorismo tá aí. É isso que a gente tem que aprender só, né? Só que não é bem assim, né? Não é bem assim, tem muita coisa por trás. Só para avisar que a colega nova vai entrar agora. Tarará, tarará. Puxa. Vou conseguir entrar, porque pessoas Tá. E então eu tenho para dizer para vocês. Pode falar. Ah, tá. Beleza, acabei de mandar. Me meti aqui no grupo agora mandar, eu vou apagar. Olha só. Além da Larissa, a gente tem um outro colega que acabou de me chamar. Mas assim, gente, ó, eu não vou conseguir. Eu vou falar com ele depois, tá? E aí eu passo o vídeo da nossa primeira. Da nossa primeira não, porque essa aqui já é a nossa terceira aula, né? Ah, porque senão a gente vai acabar. Só um pouquinho, peraí. Tem que mandar convite, é isso? Eu vou mandar um áudio aqui, tá? Bem rapidinho. Desculpem, gente. Oi, boa noite, tudo bem? Então, é o professor. Eu tô nesse exato momento dando aula já para tua turma. Eu vou te mandar um link, se tu puder entrar, é um link do Google Meet. Pode entrar online e aí tu acompanha a aula de hoje, porque na verdade a gente já tá tendo, essa é a terceira aula. Então, só para tu não perder esta, tá? Depois da aula a gente conversa, daí melhor, certo? Te aguardo. Desculpa, gente. Só para não deixar os colegas perdidos, que a gente tem a leva do pessoal que vai entrando, né, no meio do componente, e isso é um pouquinho ruim para os próprios colegas. Bom, um político seria considerado um empreendedor do melhor dos universos. Óbvio, né? Óbvio. Sim, claro. Claro. E a gente vai ver. Calma, calma, sem spoiler. Não sofre, tá? Empreendedor é brasileiro por natureza, é ótimo, né? O brasileiro é empreendedor por natureza. A gente vai ver isso também. Calma, não sofram. Bueno, vamos lá. Eu vou tocar aqui, tá, gente? Eu passei o link para o nosso colega novo e também vocês passaram para Larissa. Se caso eles entrar, a gente conversa com eles. Bueno, então este primeiro conceito de empreendedorismo, momento algum falou que é apenas abrir um negócio. Ponto, né? Então tem que estar muito claro isso. Como que surgiu o termo empreendedorismo? Quem foi a criatura que, tipo, não tô aqui sem fazer nada, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa. Vou dar um nome de empreendedorismo. Não foi assim, né, gente? Não foi assim que aconteceu. Obviamente que o empreendedorismo é algo que vem acompanhando a evolução histórica da sociedade há muito tempo, né? O empreendedorismo surgiu lá muito antes da gente pensar em talvez os nossos vó, enfim, né? O empreendedorismo surgiu lá naquela época do sistema feudal ainda. Vamos lembrar um pouquinho das nossas aulas de história, lembra? Onde haviam trocas comerciais, né? Eu tinha 1 quilo de cebola, a Carla tinha 1 quilo de batata, eu queria batata, logo eu trocava cebola com batata, né? Com cebola por batata com a Carla, né? E essa transação, você dá o nome exatamente, Bruno, de escambo, né? Então, as transações comerciais, elas acontecem desde que, né, a civilização é civilização, né? Obviamente que com o passar do tempo e com a evolução humana, essas coisas foram tomando um corpo diferente. Porém, apenas em 1942, nós temos alguém que realmente para e diz, cara, o nome desse troço aqui é empreendedorismo. Isso que a gente está fazendo aqui é empreendedorismo.
Porque empreendedorismo é exatamente isso, né? São essas transações comerciais. Então, a partir deste momento, ligou o sinalzinho de alerta e começou-se a pensar a questão do empreendedorismo, né? Através desse nosso cidadão lindo, maravilhoso, com essa carinha aqui de danado, né? Olha só a carinha dele ali, de medonho, que tem o nome de Joseph Schumpeter, né? Que é considerado um dos pais do empreendedorismo. Foi ele que deu as primeiras, os primeiros pensamentos dessa ciência que é o empreendedorismo, né? Ele era um economista. Bueno, o que se entende por empreendedorismo na prática? O que é, né? Como que a gente poderia determinar? E aí a gente vai lembrar das aulas do professor. Eu falei para vocês que a teoria ela é linda, ela é maravilhosa. A teoria é algo que se a gente pudesse colocar na parede, ia ficar tão bonita a nossa parede, né? Porém, a teoria por si só não faz milagre nenhum. Não existe receita de bolo pronta, né? Tu vai ter que ir lá, quebrar o ovo, bater a farinha, botar o fermento, botar no fogo, fazer crescer. Então, o empreendedorismo na prática nada mais é do que aliar a teoria, né? Arremangar as manguinhas e colocar a mão na massa. É fazer acontecer. É aplicar todo o conhecimento, todas as técnicas que a gente aprende dentro do empreendedorismo, da ciência empreendedorismo, e aplicar realmente nos nossos negócios, nas nossas vidas. Ó, mais um spoiler aí. E também em todos os âmbitos da sociedade que a gente vive. Então, empreendedorismo na prática é isso. É aliar a teoria ao ato de realmente colocar a mão na massa. Estão comigo? Eu peguei uma técnica bem legal com as outras turmas e eu vou aplicar aqui com vocês também. Vocês assistem o MasterChef? Sim. Pois é. Eu vou começar a dar uns gritos também. Estão comigo? E aí todo mundo tem que falar, sim, professor. Né? E daí para eu saber que vocês estão aí acompanhando e não estão com a videoconferência aberta e olhando novela ou fazendo pagode. Bueno, aqui uma questão muito séria, muito importante, tá? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, já leram, já viu, né, em algum lugar, que fala-se muito na questão de que nasce empreendedor. Bom, nosso colega nesse exato momento está entrando. Eu acredito que o nome dele é Douglas. Boa noite, Douglas. Acredito que seja, né? Seja muito bem-vindo ao nosso componente de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Meu nome é Professor Jackson, vou acompanhar vocês ao longo desse componente. A gente já está dando andamento, tá? Mesmo no virtual aqui. Então, é como se tu estivesse entrando na nossa sala de aula neste exato momento. Seja muito bem-vindo. Depois o pessoal vai te recepcionar, vai te incluir ali no grupo do WhatsApp. E depois, no final da aula, eu converso contigo também para te inteirar do que já aconteceu até aqui e do que vai acontecer, tá? Aqui no cantinho direito tem um chat que tu pode abrir ele a qualquer momento e tu pode falar com teus colegas por ali, pode falar comigo por ali também. Se tu quiser abrir o teu microfone a qualquer momento também, fica bem à vontade, tá? Não precisa estar com a câmera aberta. Se quiser estar com ela aberta, pode estar. Se não quiser, não tem problema. E a gente vai continuar dando sequência aqui na nossa aulinha de hoje, tá? Bem-vindo. Depois a gente conversa. Bueno. Então vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, ou visto, né? De que nós nascemos, o colega novo saiu da sala. Que a gente nasce empreendedor, né? Já ouviram falar isso? Voltou. Já ouviram falar que nós nascemos empreendedores? Sim ou não? Sim. Mas afinal de contas,
Será que nós realmente nascemos empreendedores? Que é aquele cara que a gente diz, ele tem facilidade, ele quer empreender porque ele tem facilidade nisso, né? Ele nasceu para isso. Será que realmente nós nascemos empreendedores ou nós aprendemos a ser empreendedores? Bueno, eu tenho uma notícia para dar para vocês, então, né? De que sim, as pessoas nascem empreendedoras. Através de algumas pesquisas, alguns levantamentos, né? De algumas instituições. Esta aqui é um teste de laboratório aplicado pela Universidade de Princeton, que mostrou a existência do gene. Todo mundo sabe o que é gene, né? Gene é o material genético do nosso DNA. Apontou a origem, né? A existência de um gene, o NR2B, que está ligado diretamente às habilidades empreendedoras. Tá, mas o que isso significa? Significa que as pessoas portadoras deste gene, que carregam esse gene no seu cromossomo, no seu DNA, tendem a ter maiores facilidades e maiores aplicações das suas habilidades empreendedoras. Quais são elas? A gente vai falar depois das habilidades empreendedoras, tá? Porém, o empreendedorismo, gente, ele é uma ciência. E toda e qualquer ciência a gente pode aprender, né? Então, aqui a resposta é sim. A gente nasce empreendedor, é possível que isso aconteça, mas também, sim, a gente pode aprender empreendedorismo. A gente pode aprender quais são as habilidades empreendedoras e como que a gente aplica elas realmente. E é por isso que vocês têm um componente inteiro para falar sobre isso, né? Então, aqui está a reportagem do portal G1, né, falando sobre essa pesquisa. E aí, dando continuidade aqui, né? Essa pesquisa fez o seguinte teste. Que pecado que não tá aparecendo o gifzinho ali. Mas é o Ratatouille. O Ratatouille tá cozinhando ali, tá? Essa pesquisa fez o seguinte. Ela pegou um bando de ratos, né? Enfiou uns ratos dentro de uns labirintos. E alguns desses ratos foi aplicados a eles, né? Este gene, o NR2B. E todos eles foram dentro desse labirinto, junto com os ratos que não haviam esse gene. Douglas, olha só. Se tu clicar na tela, vai aparecer um iconezinho do microfone. Aí, se tu clicar em cima dele, ele desliga o teu microfone. Tá? É só para não dar o retorno. E aí, quando tu quiser falar, não tem problema. Tu pode quando tu quiser falar, tu pode abrir ele a qualquer momento, tá? E aí, o que acontece, gente? Essa pesquisa, então, ela encheu... Larissa, colega nova. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Bom, a gente está dando andamento na nossa aula aqui de hoje, tá? Eu vou me apresentar bem rapidinho para a gente poder dar continuidade. Meu nome é Jackson. Quero te desejar boas-vindas, assim como o nosso colega Douglas, que está iniciando hoje junto contigo. O nosso componente é empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. A gente já está na nossa terceira aula, tá? Nossas aulas acontecem aqui no Google Meet. E a gente está dando sequência e no final desta aula eu converso contigo e com o Douglas para falar o que a gente já fez e o que a gente vai fazer, tá? Fiquem bem tranquilos, tá? Eu só vou dar continuidade aqui, porque senão a gente acaba atrasando o componente, certo? Sejam bem-vindos vocês dois. Bom, gente, então o que aconteceu, né? Através dessa pesquisa, eles pegaram um bando de ratos, enfiaram os ratos dentro de um labirinto. Uma boa parte desses ratos, eles incluíram esse gene NR2B, né, que é o gene ligado às habilidades empreendedoras, e o resto dos ratos ficaram sem esse gene. E aí o que acontece? Esses ratos que tinham esse gene dentro do seu DNA, injetados no seu DNA, foram os ratos que encontraram a saída mais rápido do labirinto. Foram os ratos mais espertos. Foram os ratos que conseguiram, né, de certa forma, ser mais inteligentes que os demais, né?
Os demais demoraram muito mais tempo para encontrar a saída. Então, comprovou-se assim, né? Obviamente que não foi só isso, né? Tem todas as pesquisas anteriores mostrando, né, a existência desse gene, mas foi um dos indícios científicos que comprovou-se a existência desse gene que está ligado diretamente ao empreendedorismo, que está ligado às habilidades empreendedoras que a gente vai trabalhar na sequência. Tá? Tranquilo? Estão comigo? Show. Então aqui a gente fala sobre um breve relato, tá? Um breve relato, porque isso daqui era conteúdo para a gente ficar falando o resto da vida, né? Um breve relato sobre o papel do empreendedor, o papel não, o caminho do empreendedorismo no Brasil ao longo do nosso tempo, tá? Então, como a gente viu, esse cara aqui foi o primeiro que parou para pensar realmente a ciência do empreendedorismo. A cara dele, para mim, assim, ó, parece que ele vai medo, né? Medo. Bueno. Porém, a gente tem um marco na nossa história que a gente volta em 1856, quando o tal do Barão do Mauá, que era um dos senhores feudais lá do feudalismo, daquela época lá da colonização, daquela função lá que a gente estudou na nossa história, né? Esse cidadão aqui era um dos maiores detentores de terras, né? De plantações, enfim, ele tinha grandes riquezas. E ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a iniciar, a fazer alguma coisa. E a gente tem como exemplo, né, a criação da primeira ferrovia brasileira, que ele foi um dos incentivadores e dos financiadores para que isso acontecesse. Né? E aí a gente já pula aqui para os anos de 1990, que foi quando boa parte de nós, né, viemos a este mundo maravilhoso alegrar todo mundo. Né? Alguns, né, um pouco antes, outros um pouco mais, mas aí a gente não entra nesse mérito. Bueno, somente nos anos de 1990 até 1999 ali, período pós-ditadura, período da abertura econômica, né, toda aquela questão que a gente estuda no componente de economia, eu não sei quem é que vai dar para vocês, se é que vocês já não tiveram, foi quando realmente parou-se para pensar de que habilidades empreendedoras poderiam ser ensinadas e deveriam ser ensinadas. Né? E aí começou-se a difundir a questão do intraempreendedorismo, né? Que é uma ciência dentro do empreendedorismo. Começou-se a pensar também algumas questões sociais, né? De que forma a gente pode aplicar as habilidades empreendedoras, não necessariamente para abrir um negócio, né? Mas para empreender de alguma forma. Espera que o meu mate vai esfriar. E aí a gente pula para o ano fatídico, né? De 2020, que é esse que a gente está. O cenário empresarial hoje está uma loucura, né? Todo mundo querendo criar parcela de mercado, criar posicionamento de marca, que a gente viu no nosso componente de marketing, né? Então, é uma intensa busca pela competitividade e para ser o melhor do melhor do melhor. Né? Então, esse é um dos marcos do empreendedorismo que mostra que, além do empreendedorismo estar ligado diretamente aos altos índices de crescimentos, né, da economia, da roda da nossa economia, além disso tudo, o empreendedorismo é um potenciador de desenvolvimento de toda a sociedade. E é sobre isso, sobre essas questões que a gente trata aqui dentro do nosso componente. Tá muito rápido? Beleza. E daí a gente começa a apresentar alguns dados, né? Uma pesquisa do ano passado, tá? Uma pesquisa não. É uma reportagem feita com base em uma pesquisa. Mostrava que no ano passado a taxa de empreendedorismo no Brasil chegava a 38%. O que isso significa, gente? Olha só, 38% a taxa do empreendedorismo no Brasil no ano 2019, que foi o ano passado. Parece que faz muito tempo, né? Mas foi o ano passado.
E aí eu trago mais algumas informações. Agora do Sebrae de Minas Gerais. Número de empreendedores no Brasil mais que triplica nos últimos 10 anos. Reparem que essa reportagem é do ano de 2018, né? Então a gente pode ver que em 2018 o número de empreendedores no Brasil já triplicava, já era 3 vezes mais do que nos últimos 10 anos anteriores. Olha só, né? Que número bem bom isso. Mais uma questão, mais uma reportagem agora da Exame, isso de 2017, dizendo que cresce o número de empreendedores no Brasil. Naquela época subia de 50 para 57, desculpem, 57% da participação de pessoas da nossa faixa etária, né? De 18 a 34 anos que tinham um negócio. Então, olha só, 2017, como será que deve estar agora, né? Aqui eu trago para vocês uma pesquisa. Meu inglês é péssimo, tá? É péssimo, mas vamos lá, vamos tentar. Global Entrepreneurship Monitor. Ficou ruim, né? Vamos dar o nome de Jane. O apelido dela é Jane. Quem é a Jane? A Jane é um instituto norte-americano, né? É um instituto que é o cérebro, é a cabeça do mundo que pensa em empreendedorismo, intraempreendedorismo e todas as aplicações que o empreendedorismo pode ter, né? E aí eles realizam pesquisas a nível mundo, né? Em determinados países. Eu vou ficar sem voz. Em determinados países, né? Para avaliar o índice de empreendedorismo do país. E aí, no último relatório executivo de 2018, né, que avaliava 2017 e 2016, em parceria com o Sebrae e a Universidade Federal do Paraná, essa pesquisa da Jane mostrou que 52 milhões de pessoas estavam envolvidas com algum tipo de atividade empreendedora. Ao analisar toda a população do país, que está em torno de 210 milhões, 24,76% empreendem, ou seja, quase uma em cada 4 pessoas exercita atividade empreendedora. Aqui eu deixo o link para vocês no material da nossa apostila, para vocês verem todo o levantamento da pesquisa, é muito legal, muito legal. A gente vai falar sobre alguns outros pontos no decorrer. Gente que empreende, e aqui deixa eu me lembrar quem é que falou. Eu vou ficar sem voz mesmo. Brasileiro. A Carla falou, perguntou, né, se brasileiro é empreendedor por natureza. Gente que empreende. Gente que inspira empreendedorismo, né? Brasileiro é bicho triste, né? Não importa o cenário que a gente vive, se é uma crise política, uma crise econômica, uma crise coronavírus, a gente nunca vai desistir, né? A gente sempre vai tentar fazer diferente. A gente sempre vai buscar alternativas diferentes. Seja para pessoas que perderam renda e precisam, né, complementar a renda, seja para pessoas que querem ter uma certa autonomia, né? Então, o empreendedorismo, ele é um forte aliado para isso. Então, a gente pode dizer que o Brasil é formado por pessoas que empreendem. A maior parte dos brasileiros tem a veia empreendedora. E o que é isso? A gente não vai se abalar, né? A gente sacode a poeira, dá a volta por cima e eu errei a letra. Não é assim. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então, a gente vai à luta sempre, né? E o brasileiro é um dos povos mais empreendedores. Buenos. E aqui eu estou dizendo para vocês, então, né, que nós temos como uma das principais características o fato de sempre buscarmos novas maneiras de nos adaptar frente a situações adversas. Barbaridade, me fui lá para não sei. Pera aí, finge que não tá olhando. E agora que travou tudo, pera aí. Detalhe que a minha estagiária nem tá perto hoje, né? E eu tô rateando. Boa noite, Kelly.
Ah, que rateada, travou aqui. Pera aí, gente. Tranquilo, gente? Eu dou Tranquilo, Kelly, sem problema. É bom que assim eu dou uma acalmadinha na voz. Morreu. Faleceu. Enquanto isso, algum de vocês empreende? Algum de vocês realiza alguma atividade empreendedora? Olha aqui, eu não sei se é o. Eu acho que é esse. O OneDrive. Eu comecei a salvar minhas coisas na nuvem. A Kellen também empreende, que legal. O que tu faz, Kellen? Ah, eu comecei a salvar minhas coisas na nuvem. E aí eu acho que a apostila tá grande demais. E aí ele dá essas rateadas. Que legal. Verdade, claro, lembrei. Nosso trabalho. Pessoal, sempre lembrando, tá? Eu sempre falo para todas as outras turmas também. Ah, eu fico um pouco triste quando eu entro no Instagram do SEG e eu vejo só o pessoalzinho da enfermagem lá, engajado com as aulas, postando fotinho, marcando o SEG. Então, aproveitem, né? Aproveitem, tirem foto, marquem o SEG. Vamos mostrar que a nossa TATC também está trabalhando, né? Está tendo aula e está aí aprendendo bastante, tá? Então, fiquem bem à vontade quanto a isso. Que legal, Ken. Voltamos aqui, tá? Bom, se a gente apresentou esses dados, a gente viu que o Brasil é um dos países mais empreendedores, a nossa gente inspira empreendedorismo, né? Nós fomos apontados como um dos países mais empreendedores. Então a gente pode resumir dizendo que o Brasil é essa maravilha, essa imagem bíblica, né? É essa calmaria, essa serenidade, a nossa economia está maravilhosa, a gente está crescendo a full, né? A gente não está vivendo nenhum cenário diferente disso, a gente está conseguindo ter uma equiparação da nossa sociedade, não tem ninguém passando trabalho, né? Olha só que bonita, que paz, que tranquilidade essa imagem, né? Olha só, o tigre ali, a mulher agarradita no tigre, né? E o tigre bem de boas na lagoa, o koala, né? O Silvio Santos aqui segurando o koala. A gente pode resumir, então, levando em consideração os dados que eu trouxe para vocês, dizendo que o nosso país está vivendo essa maravilha aqui, né? O que vocês acham? Concordam? Isso aí, né? Só que não. Só que não, né? Não é bem assim que acontece na prática. Por que que não acontece assim na prática? Porque o caminho, né? A trajetória é aquilo que eu falei para vocês no início da nossa aula. A teoria ela é bonita, ela é linda, mas ela não é receita de bolo pronta. A gente precisa colocar em prática, né? E quando a gente vai colocar em prática, é bem difícil, né? É bem difícil. A gente tem algumas pau torrando na Globo News. Vai dar tendel. Quando a gente vai realmente colocar na prática, é diferente, né? Quando a gente vai colocar na prática, a teoria ela se parece tão distante, né?
Na prática, para quem quer empreender, provavelmente essa figura aqui não tem nada a ver com isso. Na prática, esse tigre aqui já comeu todo mundo, já comeu até o passarinho que está lá em cima, né? Porque o caminho do empreendedor no Brasil é esse, é cheio de desafios. E é sobre esses desafios que a gente vai tratar na sequência, tá? Só que para isso, obviamente, que vocês vão ter que se mexer um pouquinho, né? Então a gente vai fazer uma atividade. Essa atividade eu vou postar no nosso grupo do WhatsApp. Ela precisa ser entregue dentro do nosso AVA, tá? Assim como todas as outras. É bem tranquilo, tá? É bem simples. Vocês só vão responder a seguinte questão. No seu ponto de vista. Então, se eu estou pedindo o ponto de vista de vocês, não tem certo ou errado. Eu não vou aqui julgar o ponto de vista de vocês, tá? Mas eu quero entender, no ponto de vista de vocês, quais são os maiores desafios para quem quer empreender no Brasil, considerando também o cenário atual em que a gente está vivendo hoje, tá? Então eu quero que vocês falem a respeito da opinião de vocês, ponto de vista de vocês, qual que é o maior desafio para quem quer empreender. Aí a Kellen aí pode ser, né, já vai ser mais fácil, o Bruno também, por conta de que eles empreendem, então eles sabem quais são os desafios, né? Mas eu não quero simplesmente que vocês larguem, o desafio é o Covid. Não, eu quero que vocês realmente argumentem, tá? Vamos estipular no mínimo um parágrafo, eu acho que bem tranquilo, né, gente? No mínimo, olha aí, ó, fui falar da minha estagiária também. No mínimo um parágrafo eu acho que é tranquilo. Então eu só quero que vocês respondem, a partir do ponto de vista de vocês, quais são os maiores desafios para quem quer empreender no Brasil, considerando o cenário atual, Covid-19, tá? Pode ser para a próxima aula? Sexta? Sexta nada, amanhã. A gente tem aula na quarta, quinta e sexta agora, né? Pode? Barbadinha, né? Show. Bueno. Eu vou dar continuidade aqui, porque a gente não pode... Vamos... O que vocês acham? A gente toca até as 9h30? Vai dar choro? Vai dar grito? Ou não? Pode ser? Tá. Caso alguém não possa ficar até as 9h30, lembrando que vai estar gravado depois, tá? É só porque a gente não pode se atrasar muito. E eu estou preocupado com isso. Então, parte-se do princípio que a nossa aula encerraria aqui, até por conta de que a sequência eu vou falar para vocês quais são os desafios. Mas eu não quero que vocês peguem pronto e larguem ali dizendo, o desafio é esse. Não. Vocês têm potencial para muito mais do que pensar dentro da caixinha, tá? Então, a gente vai falar exatamente sobre quais são os desafios no caminho do empreendedor no Brasil. Antes disso, o que vocês acham? Quais que são os desafios? Falem aí. Falta de planejamento, óbvio, Carla. Obrigado. Tu já está falando a nossa letra C, se eu não me engano. O que mais, além da falta de planejamento? O que vocês consideram que é um desafio? Burocracia, sim. Falta de caixa, gerência. A gurizada nova aí que entrou. Douglas, Larissa, o que vocês acham? Alta carga tributária, vocês não estão vendo no material, né? Eu vou surrar vocês. Concorrência, estão vendo o material, né? Estou falando tudo na sequência. Mercado consumidor, no meu caso não conhece produto. Capacitação, tudo isso, né? E aí a gente vai falar sobre cada um desses pontos, os principais, inclusive. O primeiro deles, burocracia. Quem falou em burocracia, né? Burocracia é um dos primeiros. O que vem aqui, ó, né? Tá no cangote. O empresário tá aqui, a burocracia tá aqui, ó. E aí, neném, tudo bem? Só que, gente, quando a gente vai falar de burocracia, e eu sempre falo, tá? Eu tô trabalhando organização de empresas com a turma anterior de vocês, que eu dei aula agora há pouco. E aí eu tava falando justamente sobre essa questão burocrática. Gente,
Se algum de vocês me falar que a burocracia tinha que deixar de existir, por Deus, eu vou pegar uma taquara e eu vou grudar na cabeça de vocês. Tá? A burocracia, vocês já devem ter ouvido falar que é um mal necessário. E eu vou explicar o porquê que é um mal necessário. A burocracia, ela é extremamente necessária. Ela precisa existir. O que não pode existir, o que deve ser feito diferente, o que deve ser inovado, ser pensado de forma inovadora, né? O ser simplificado, enfim, seja lá o nome que vocês quiserem dar, são os processos burocráticos. Tá? Burocracia é uma coisa, processos burocráticos são outra. Processos burocráticos conduzidos por pessoas burras que não sabem da burocracia, não sabem como a burocracia tem que ser, né? Aí fica pior ainda, né? Imaginem vocês... Tocou? Não. Acho não. Imaginem vocês se nós não tivéssemos leis, regulamentações, burocracias que regulamentassem as atividades econômicas. O tendel que seria... Cada um ia fazer o que bem entendesse. Cada um ia querer fazer o que desse na telha, né? E aí provavelmente a gente teria algumas situações totalmente ruins, né? Imaginem abrir um negócio, abrir uma boate sem ter a obrigatoriedade de ter um alvará de bombeiros. Será que isso ia dar bom? Imagine abrir uma lancheria sem ter a obrigatoriedade de ter um alvará sanitário. Será que daria bom? Imagine a obrigatoriedade de ter que abrir um mercado e não precisar de um alvará de localização. Será que daria bom? Não, né? Ou seja, a burocracia ela existe e ela é totalmente necessária. Então a gente não pode dizer a burocracia tem que deixar de existir. Não. O que tem que deixar de existir são processos burocráticos, ou seja, a forma como aquilo é feito, a forma como aquilo é conduzido. Processos burocráticos burros, mal feitos, por pessoas burras, mal capacitadas. Aí sim, aí a gente tem que brigar, tem que fazer questão no Facebook e tem que reivindicar uma simplificação na parte da burocracia. Aí eu concordo com vocês. Tá? E a gente tem vários exemplos disso. Santa Maria, por exemplo, a gente tem um programa Poupa Tempo. Né? Poupa Tempo é um programa da prefeitura que libera o alvará de localização para empresas que exerçam atividades de baixo e médio risco de uma forma mais simplificada. Isso não tira de forma alguma a obrigatoriedade de ter o alvará. Muito menos passar a mão na cabeça do empreendedor. O que acontece aqui é a simplificação do processo de liberação do alvará. Ou seja, o processo burocrático ele é transformado, ele é inovado, né? E ele é conduzido de maneira diferente para facilitar a vida do empreendedor. Aí, ok, é assim que tem que funcionar. O empreendedor ele não tem que esperar 6, 7 meses para começar a funcionar por conta de que os dondoca não liberaram ainda um alvará de localização. Sendo que o empreendedor precisa pagar funcionário, ele precisa comprar matéria-prima, ele precisa pagar aluguel, ele precisa pagar fornecedor. E aí, como é que fica? Hã? Então, a burocracia ela existe? Existe. Ela é errada? Ela é conduzida de forma errada, né? Ela pode ser melhor? Pode. Só que para isso é preciso ter uma inovação, né? E aí a gente puxa para o nosso assado. Ela precisa ter uma mudança da maneira como esses processos burocráticos são conduzidos. Aí, ok. Aí, concordo, assine em 3 vias e vamos embora, né? De acordo com o relatório do Banco Mundial, que considerou 190 países. Reparem, 190 países. O Brasil ficou com a posição 125ª no quesito processos burocráticos para abertura de negócios. Gente, pelo amor de Deus. Se a gente acabou de ver dados totalmente positivos dizendo que nós somos um país empreendedor. Que o índice de empreendedores no Brasil triplicou nos últimos 10 anos, lá em 2017. E o porquê que a gente ocupa uma porcaria de uma posição de 125ª? Não tem coerência, não faz sentido. E quem não se irrita com isso tem que dar com gato morto. Porque daí o que acontece? O empreendedor ele vai para a informalidade. E aí
para falar que ele tá na informalidade, que ele está deixando de pagar imposto, está deixando de pagar tributo, tem 15. Mas se esses 15 parassem e pensassem de que forma a gente vai conduzir processos burocráticos de maneira simplificada. E de quem é esse papel, gente? A nós, réis mortais, que estamos tendo uma aulinha de empreendedorismo, sendo que a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo Netflix, né, jogando videogame, tomando um negocinho mais forte. Não. É de quem está no, né, quem está à frente de uma prefeitura, quem está à frente da Câmara de Vereadores, quem está regulamentando leis, quem é dessa parte política realmente. Então, o olhar, a preocupação, ela tem que vir para dentro de processos burocráticos e simplificá-los para que eles se tornem facilitadores do empreendedor. E não um encosto que fica aqui, ó, e aí, neném? Não, aí, por favor, aí desmotiva totalmente, né? Aqui eu trouxe um dado para vocês confirmarem, né, que o tempo médio até 2019, tá? Que era o ano anterior à criação do programa Poupa Tempo, para abrir uma empresa, né, a partir da abertura do CNPJ até a liberação do alvará, demorava em média 5 meses aqui em Santa Maria. 5 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses. Gente, 5 meses. Com a empresa com o CNPJ já aberto, com declarações e impostos já rolando, né? Porque a Receita Federal não quer saber que a empresa ainda não tem alvará de localização e não está funcionando, né? Então, realmente, a burocracia mal conduzida, os processos burocráticos mal conduzidos, é um entolho, né, na vida deste empreendedor que está querendo só fazer a atividade econômica, gerar emprego, gerar renda e ser feliz. Só isso que ele quer, mais nada. E aí a burocracia vem nos dar uma surra logo de vereda, assim, e a gente fica desmotivado. Tranquilo, gente? Concordam, discordam, querem sair correndo? Não concordo. Vou. Podem falar. O momento é esse, para a gente poder debater. Concordo, sou incompetente. Infelizmente, é boa parte. Bueno. Não vou entrar no mérito, eu vou permanecer aqui com a nossa aulinha, tá? Vamos lá. Bueno. Eu vou ter que entrar no mérito. É que ao invés de estar pensando coisas que realmente podem ajudar a economia, nossos governantes estão pensando em ir no jogo do Maracanã amanhã, né? Que vai voltar neste cenário que a gente está vivendo, sendo que não deveria. Não sei se vocês concordam comigo. Mas vai ir para o jogo do Maracanã amanhã, né? Mas enfim, cada um com a sua prioridade. Deu. Bueno, como melhorar então? Como fazer com que a burocracia seja uma aliada do empreendedor e não um entolho, não um entrave, né? Não algo que atrapalhe. Simplificando processos burocráticos. Ponto. Tranquilo, né? E aí a gente tem mais um exemplo, que é a junta comercial. Isso é algo que a gente vai trabalhar lá no componente de organização de empresas. Espero que comigo, né? Mas a junta comercial se transformou totalmente digital, então hoje a gente abre uma empresa totalmente digital, sem ter que juntar documentos, né? Fazer um tendel como era antigamente. Agora é tudo digital. Isso houve uma simplificação e um ganho de tempo muito grande. Letra B. Segundo item que atrapalha, que é um dos maiores desafios para o empreendedorismo. Então, né? Concorrência. Quem é que tinha falado em concorrência? Deixa eu ver aqui. Acho que foi a Kelly. Concorrência foi a Gabriela.
Gente, concorrência, tá? Da mesma forma que a burocracia ela é um mal necessário, como todo mundo fala, a gente não pode enxergar o concorrente como alguém que a gente tem que destruir. Não, né? A concorrência ela existe e ela é benéfica, ela precisa existir. Sem a concorrência, todo mundo ia sofrer. Porque nós iríamos sofrer, nós clientes, consumidores, sofreríamos por conta de que a gente não teria o poder de escolha, né? Nós não teríamos modelos de negócios diferentes, né? Então a gente viveria sempre numa zona de conforto, sempre com a mesma coisa, porque ninguém iria querer inovar, pensar diferente, né? Ou seja, a maioria das empresas sofreriam disso aqui, síndrome de Gabriela, e para o povo novo aí que está chegando, eu acho que para os demais, o Adriano ali, o resto do pessoal que já está acompanhando, acho que eu já falei sobre a síndrome de Gabriela, né? Síndrome de Gabriela, o que que é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, se a gente não tivesse concorrência, ia ser isso, né? Então, a concorrência, ela existe e a gente precisa enxergar ela como uma aliada. Ela não pode ser um entrave. Empreendedores que vão montar um negócio e já iniciam enxergando o concorrente como alguém que eu tenho que destruir, eu acho que está tendo uma visão muito restrita, né? Então, é preciso tomar cuidado. Exemplo, 3 anos atrás, como que era Santa Maria? Santa Maria era monopolizada pelo Shopping Royal Plaza Shopping no sentido de shopping center. Tá? A gente até tem o Santa Maria Shopping, só que o... minha garganta. Só que o Santa Maria a gente considera que é mais uma galeria comercial, né? E aí o que que acontece? O Royal tava lá na dele, largadão, com o pezinho pra cima, dizendo, cara, eu sou o único aqui, né, na região. O pessoal vem aqui porque eu sou o único, não tem outro. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso... eu não preciso flexibilizar precificação, eu não preciso pensar em muitas coisas diferentes, até por conta de que eu sou o único. Se não quiserem vir, eles vão ficar sem shopping, paciência, né? Beleza, só que esse cenário ele começou a mudar ali no finalzinho de 2018. 2018. Se eu não me engano foi 2018. Ou 2017, eu não me lembro mais. Que foi quando surgiu a possibilidade, né? 2017. Obrigado, cara. Que foi quando surgiu a ideia de que viria para Santa Maria uma rede de shoppings, a rede do Shopping Praça Nova. Montaria a sua estrutura ali na beira da faixa para Rosário, né? Rosário ali, você sabe onde fica, né? Bueno, automaticamente, a partir desse momento, o que acontece com o Royal? O Royal deixa de ser exclusivo. Ele perde a exclusividade. E quando ele perde a exclusividade, ele tem 2 opções. Ou ele cai da cadeira e diz, cara, olha só, ferrou. Ferrou. Agora eu não sou mais o único. E se eu não sou mais o único, eu passo a ser opção. E se eu sou opção, o que é que eu vou fazer para que o meu cliente continue optando a mim e não ao meu concorrente? Automaticamente o Royal Plaza Shopping sai da zona de conforto e começa a pensar algumas questões diferentes. Começa a pensar em qualidade de atendimento, começa a pensar em precificação, começa a pensar em promoções, em ofertas diferentes, enfim, tudo aquilo, né? Mas ele tinha uma segunda opção, que era essa aqui, né? E aí ele poderia simplesmente pensar em, cara, e aí que venha, azar, eu sou o único daqui, quem é esse louco que tá vindo aí? Né? Não vai me afetar em nada, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz da forma que eu fiz. Então, ó, paciência, pega e benção. Ele poderia ter optado por isso também. E provavelmente, se ele optasse por essa forma, né, ele perderia muito no sentido de clientes que optariam pelo concorrente e não pelo Royal Plaza Shopping, né? Então, a concorrência ela é benéfica. O mercado tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E a gente só ganha com a concorrência por conta de que nós temos poder, como eu falei, poder de compra, poder de escolha, produtos diferentes, inovadores, né? Então, automaticamente, eles são obrigados a trabalhar com essas questões. Porque senão, meu amigo, eles vão sentar na graxa. Eles vão ficar para trás,
Bem como, né? Não basta ter visão nunca, cara. Tem que fazer realmente acontecer. E daqui a pouco, por mais que tu tenha uma visão, né? Pode vir uma gripezinha, né? E ferrar com tudo. E aí a tua visão, você foi pro beleléu. Bueno, então a concorrência ela é extremamente necessária, mas ainda é um dos maiores desafios para o empreendedorismo, pelo simples fato de que a maior parte dos empreendedores ainda continuam enxergando a concorrência como, né, um bicho de sete cabeças. Aí, ó, quem é que falou? Falta de planejamento. O que é o planejamento? A gente trabalha isso lá no marketing, né? Saber quem tu é, saber o que tu faz, saber para quem tu faz e saber aonde tu quer chegar, né? O resumo do planejamento é esse. Vocês vão trabalhar lá no componente de gestão financeira e planejamento estratégico, né? Com o professor George. Então, o planejamento, ele é um norte, ele é um norteador para o negócio, né? Porque pelo menos através de um planejamento, o empresário ele não vai se largar igual uma mula sem cabeça, né? Com uma venda nos olhos e sem saber para onde ir, sem saber para quem ir, sem saber como ir, né? E muito menos quem é ele. Então, o planejamento ele dá essa possibilidade para o empreendedor pensar o negócio desde o início, desde a ideia inicial, né? Existe planejamento 100% correto? Nunca, jamais. Receita de bolo? Nunca. Receita de bolo pronta não existe, né? Não existe mágica, existe trabalho. Até por conta de que a gente pode ter o melhor planejamento. A gente pode ter contratado o cara mais experiente no quesito planejamento, né? Ajudou a gente a montar um baita de um planejamento, enfim, né? Uou, agora eu tô pronto, me planejei, sento na cadeira, respiro, ufa, não preciso fazer mais nada. Não. Por mais que teu planejamento seja o melhor, por mais que tu acredite que o teu planejamento seja o melhor, daqui a pouco o teu cenário externo, que a gente trabalhou no marketing, né, análise ambiental, teu cenário externo vai chegar e vai dizer, cara, olha aí, ó, toma uma crise econômica para ti, toma uma crise política, uma crise de uma pandemia a nível global, né, globo. E aí, o que é que tu vai fazer? Teu planejamento serviu de alguma coisa? Só que esses negócios que conseguem realmente realizar um planejamento, provavelmente são aquele tipo de negócio que tem um poder de adaptação muito grande. Então, é aquele tipo de negócio que vai conseguir minimizar os impactos desses momentos adversos. Não significa que ele vai passar totalmente imune. Não. Ninguém vai passar imune. É como diria a nossa filósofa Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, né? Não tem quem vai ficar imune à situação que a gente está vivendo agora. Porém, negócios que existia um planejamento prévio, conseguem ter um poder de adaptação muito forte, conseguiram, né, minimizar os impactos da crise. Diferentemente aqueles outros negócios que antes disso tudo, sequer existia um pingo de planejamento. E aí, consequentemente, o poder da adaptação é muito menor, né? E aí a gente vai visualizar no mercado, né? O que está acontecendo com esse tipo de negócio? Está sofrendo pra caramba. Está demitindo colaboradores, né? E aí, provavelmente, está fazendo testão no Facebook, querendo terceirizar a culpa para todo mundo, né? Para governador, para prefeito, para decreto que restringiu as atividades. Mas e por que num outro cenário a gente tem algumas empresas que estão conseguindo aprender e estão conseguindo se adaptar a tudo isso e estão se fortalecendo nesse exato momento, que afinal de contas é o mesmo? Por que será? Né? Pelo simples fato de que essas empresas conseguem ter um poder de adaptação muito grande por conta de um planejamento. Esse planejamento não requer um investimento para isso, não, né? É pensar diferente, é sair da caixinha. É enxergar que daqui a pouco o teu extintor ele pode ser uma planta,
uma horta vertical. É enxergar que daqui a pouco a tua escova de dente que tu ia jogar no lixo, tu pode dar uma sobrevida, né? Esse tipo de negócio são aqueles negócios que estão, né, surfando neste momento, mas não estão imunes, tá? Também foram impactados, porém estão sofrendo menos. E aí a gente tem vários cases. A gente tem o próprio Magazine Luiza, que é uma rede nacional. Vocês devem ter ouvido falar. A Luísa Trajano, que é a CEO da Magazine Luiza, disse que não precisou demitir ninguém. Não demitiu ninguém ao longo dessa crise, né? Inclusive, foi debatido aí, eu não cheguei a ler realmente, mas foi debatido que Magazine Luiza teria caixa, teria condições financeiras de se manter por mais 24 meses, se eu não me engano, ao longo desse percurso, né, com restrições em atendimentos, em lojas, né? Enfim, tudo isso teria caixa para sobreviver por 24 meses. Por que será? Né? Será que é planejamento? Será que ela deu sorte? Será que é por conta de que ela economizou e conseguiu chegar nesse patamar? Tudo isso é planejamento, gente, né? E aí a gente pode ter outros cases de empresas menores, né, para trazer para a nossa realidade, de que estão conseguindo aí tranquilamente, né? Como a Avato, como fundo emergencial dela, ah, como a Avato, como a própria supervisão, eu coloco a supervisão como um case também, nós não precisamos demitir ninguém. Nós somos 50 colaboradores. A gente não precisou demitir ninguém. Todo mundo trabalhando em home office. Conseguimos levar a nossa atividade, né? Ainda bem. E eu entendo que, infelizmente, nem todo mundo tem a mesma possibilidade, né? Mas a gente conseguiu levar toda a nossa atividade para home office desde o dia 16 de março até agora. A gente não teve baixa de nenhum cliente saiu do escritório. A gente teve apenas 2 encerramentos de CNPJ. Isso é uma consequência por falta, né? Enfim, por algumas questões do próprio cliente, que infelizmente não conseguiu dar sustentabilidade para o negócio. Mas a gente está conseguindo aí, não teve a necessidade de demitir ninguém e está conseguindo manter a nossa atividade perfeitamente. Então, o que é isso, gente? É planejamento. Né? É pensar de que forma a gente vai. Ah, professor, mas é muito fácil falar de um negócio que pode trabalhar de casa, né? E aqueles negócios que não conseguem, que realmente precisam baixar as portas? O que eles estão fazendo? Cara, a gente vai procurar no Facebook, provavelmente vocês devem perder, assim como eu, um tempão no Facebook, Instagram, né? A gente vai procurar ali, tem vários e vários exemplos de negócios que conseguiram criar takeaway, né? Que nunca disseram que talvez venderiam pela internet e agora viram na internet uma baita possibilidade. Estão conseguindo expandir negócios dentro do mundo da internet. E o que é isso, gente? É visão, é objetivo, é pensar fora da caixinha, é não sofrer desse troço aqui. Não pensar que hoje eu tô bem, mas e amanhã? Amanhã pode vir algo do cenário externo e ferrar com tudo. E aí, o que eu vou fazer? Né? Então, é preciso se desprender disso aqui. Não sofrer de síndrome da Gabriela. E aí, quando a gente não sofre de síndrome de Gabriela, provavelmente a gente consegue ter um planejamento. Né? E por mais simples que seja o teu planejamento, tu vai dizer ali pelo menos quem tu é, para quem que tu tá vivendo, né? Qual é o teu cliente, como que tu vai fazer para atingir o teu objetivo e principalmente qual é o teu objetivo. E aí pelo menos isso vai te dar um norte. Todas as tuas ações, né, serão pautadas a partir dessas respostas que tu vai responder. Né? E aí tem a questão de missão, visão, valores, tudo isso vocês vão trabalhar com o Jorge. Corri o pessoal novo aí, garanto. Pessoal, acostumem-se, tá? Comigo? Eu vou pegar o dinheiro. Professor Jorge é o professor que dá o componente de gestão financeira e planejamento estratégico. Não sei se é o componente depois do meu, tá? Não sei. Estão comigo? Tranquilo. Show de bola. Já teve? Ah, a Júlia falou que já tiveram. Viram isso, Nosso né? primeiro componente foi com o professor Jorge. Ele tá no nosso grupo lá no WhatsApp.
Então vocês viram essa questão da missão, visão, valores, né? Com ele. Ah, show de bola. Então pelo menos vocês já têm uma ideia aí, né? Bueno. Ah, que judiaria que o GIF não tá funcionando, tá? Tem um pessoal novo aí, a Vanessa também falou que não, que ainda não teve, né? Mas vocês vão ter o componente com o Prof. Jorge. Esse GIF aqui, ele representa exatamente o que é o mundo dos negócios hoje em dia, né? Esse GIF é uma rua da Índia. Vocês já devem ter visto como é uma rua da Índia. É uma bagunça que eles se entendem, né? Mas para nós é uma bagunça. Moto cruzando, carro cruzando, vaca cruzando, bicicleta, moto. Dali a pouco passa outra vaca, então é um tendel, né? A gente pode simplificar e falar que o mundo dos negócios é esse aqui, né? É todo mundo querendo empreender de alguma forma. Só que muitas vezes falta o planejamento, falta o foco, falta a direção, falta saber como... Pera, travou o Nintendo aqui, calma aí. Falta saber como eu vou atingir o meu objetivo e principalmente qual é o meu objetivo, né? E principalmente, né, aqui a gente entra na questão do foco, por conta de que o empreendedor, quem é o empreendedor por natureza, que é aquele cara que quer abrir um negócio, não interessa, ele vai abrir um negócio. É uma necessidade dele, né? E tem gente assim. Mas muitas vezes falta foco. E o que é a falta de foco? É querer fazer tudo ao mesmo tempo e, consequentemente, acabar não sendo especialista em alguma coisa. Então, o empreendedor ele precisa primeiramente ser especialista em algo, né? O que realmente tu é bom? O que realmente tu faz bem? O que realmente é bom que tu vende? Aí, a partir disso, aí só a partir disso, tu consegue realmente flexibilizar a tua oferta e aí começar a trabalhar com produtos diferentes, né? Segmentos diferentes, mas para isso, gente, tem que ter um foco, tem que saber quem é o meu cliente, qual é o meu produto, como é que eu vou oferecer, né? Senão fica, né? Eu trouxe ali a imagenzinha. Corta o cabelo e pinto. Senão a gente vai lembrar aquela aula de marketing, né? Da parte da comunicação. Senão tu vai acabar comunicando para o mercado que tu faz tudo, só que ao mesmo tempo tu não faz nada. E aí a comunicação que tu está fazendo para o mercado, né? Vai ser interpretada de uma forma diferente. Aí provavelmente tu vai acabar entrando na infeliz estatística de 72% das empresas que abrem encerram sua atividade no seu segundo ano de atividade econômica, segundo o Sebrae, isso até o ano de 2018. Então, é preciso tomar cuidado, né? É preciso se ligar nessas questões aqui, porque senão, até por conta de que, caso, né, a Kellen e o Bruno aí já falaram que são, mas caso a gente tenha realmente mais alguém que queira empreender, eu não quero que vocês sejam apenas mais um, né? Eu não quero que nenhum aluno meu seja apenas mais um. Não interessa que vocês vão empreender, né? Não interessa que vocês vão empreender dentro de um negócio, aí vocês vão trabalhar o intraempreendedorismo. Não interessa qual é a aplicação do empreendedorismo que vocês vão dar, tá? Mas o que interessa para mim é que eu não quero aluno meu sofrendo desse troço aqui, síndrome da Gabriela, e fazendo mais do mesmo. Ah, vou fazer um curso técnico só para dizer que eu tenho um técnico. Não, né? Se for por isso, por favor, né? Aí eu acho que, pelo menos nas minhas aulas, tá assistindo por assistir. Nem precisaria. Então, eu tenho certeza que de todos os meus alunos eu estimulo isso pra caramba. Eu digo, cara, se tu der uma bicuda na esquina, vai saltar um monte de gente que tem curso técnico em contabilidade e administração. O que é que vocês vão fazer diferente dessa gente aí? Tá? Então vocês têm que achar qual é o diferencial de vocês. O que é que eu sou bom realmente? Ah, eu vou trabalhar com a parte contábil. Não, eu vou trabalhar com a parte da administração. O que é que eu sou bom? Eu vou fazer algo diferente, porque eu não quero ser só mais um na multidão. Eu não quero ser um patinho ali no meio daquela rua, daquela avenida, com todo mundo cruzando e vão me atropelar. E aí? Será que valeu a pena perder
as minhas noites de quarta, quinta e sexta escutando aquele professor que falava igual uma patrola, né? Eu acho que não é bem por aí. E aí, por fim, gente, a alta carga tributária, né? A alta carga tributária é assim, junto com a burocracia, que acaba ferrando com a vida do empreendedor, né? A gente paga imposto em cima do imposto, a gente paga imposto por pagar imposto, a gente paga imposto porque deixou de pagar o imposto, a gente paga imposto para poder pagar o imposto que deveria ter pagado aquele imposto, mas deixou de pagar porque pagou o outro imposto, né? Então, é uma loucura, né? A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Segundo alguns estudos, alguns levantamentos mostram, né, que o Brasil está aí entre uma das maiores cargas tributárias. E isso, para quem está iniciando o negócio, para quem está iniciando a caminhar o empreendedorismo, é muito difícil, né? Porque daí a gente vem para aquela questão. A partir do momento da abertura da minha empresa, ela já tem obrigação para entregar, eu já tenho imposto para pagar. Só que não necessariamente que eu abrir ela hoje, eu vou começar a trabalhar amanhã. Porque aí eu dependo, né? Eu dependo da prefeitura, eu dependo dos outros órgãos, eu dependo, né, de licenciamento, da burocracia. Então pode ser que eu demore 1, 2, 3 meses. E são 3 meses que eu vou estar fechado, eu não vou conseguir atender, né? Eu não vou conseguir empreender. E aí, mesmo assim, eu vou estar pagando imposto, eu vou estar pagando o colaborador, porque eu já tenho contratado. Eu vou estar pagando fornecedor, né? Então, infelizmente, até a gente ter uma reforma tributária aí vai demorar algum tempo. A gente está vivendo outras questões que aparentemente são mais importantes, né? A gente vai ter... Não estou falando da pandemia, tá? A pandemia é o número 1, salvar vidas em primeiro lugar. Mas parece que outras questões que deveriam ser pensadas e melhoradas para estimular a economia, principalmente o cenário que a gente está vivendo, simplesmente está... Enfim. Mas até a gente ter uma reforma tributária vai demorar um pouquinho. E até lá a gente vai continuar sofrendo, né? Principalmente o pequeno. O pequeno vai sofrer bastante, vai pagar muito imposto, vai pagar mais imposto. E aí a gente volta para essa questão aqui, né? Se a gente não tem um planejamento prévio, quem vai iniciar o negócio realmente, não tem um fluxo de caixa, não tem uma reserva, não tem uma condição realmente de buscar uma carta de financiamento, alguma forma de conseguir se manter, né, pelo menos no período inicial, vai ter problema, né? E isso é planejamento puro. Planejamento puro. Existe alguma chance ou maneira de abrir a empresa aqui e migrar para o exterior? Tem como, Bruno, mas é um processo bem, bem difícil. É bem difícil por conta de que tem que ter toda uma licença alfandegária, tem algumas atividades que são permitidas e outras não, né? Isso lá dentro do componente da organização da empresa a gente fala, né, mas bem resumidamente assim, da abertura de empresas em lugares diferentes do país, né? Não só dos estados, mas também fora do país. Pessoal, tranquilo? Tranquilo. Beleza, então. Dúvidas? E o professor tá numa cara de cansaço. Mas tu não tem noção. Quarta e sexta-feira pra mim. Quarta e sexta eu dou 4 aulas. E no EAD, é pior. Eu não gosto de dar aula em EAD. Preferia no presencial. Porque aí no presencial provavelmente ia ter uns 2, 3 dormindo e ia dar uma bicuda na cadeira e ia fazer todo mundo conversar, todo mundo participar, né? E no EAD não. No EAD eu fico aqui falando igual uma patroa. É bem mais cansativo. Embora seja 1 hora e meia no máximo, e no presencial é 4 horas, né? Cansa muito mais. Meu Deus do céu, cansa muito mais. E como são componentes diferentes, né? Aí até eu desligar, por exemplo, na quarta, desligar, deixar de tratar organização de empresas, agora é empreendedorismo, até processar, rodar o sistema, ligar o Windows, amigo, o Windows aqui que eu estou usando é o Vista.
Se bobear um Windows... Não, XP eu acho que não, né? XP eu acho que... Não, da onde, Bruno? Tá louco? O 28 ia ratear. Bueno. Pessoal, vou postar no grupo ali a nossa atividade, tá? Entrega para amanhã. Certo? Quem ainda não fez o desafio dos itens inusitados, por favor, o façam até amanhã. Incluam os 2 colegas, tá? A Larissa já foi incluída, falta incluir o Douglas. Eu vou passar o contato dele para vocês. E recebam eles, tá? Com a mesma dedicação que vocês receberam o resto do pessoal aí que entrou há pouco com nós, tá? E aí a gente vai se falando e se comunicando por ali. Beleza? Beleza? Não tem dessa, Kelly. Não tem de não gostar. Lembra que eu falei? Não tem certo ou errado. Eu não quero ninguém debochando de coleguinha, porque se acontecer isso, vai levar em lenha. Comida com minhoca? Fiquei curioso. Essa é nova. Essa é nova. Bom, gente. Por hoje era isso, então. Amanhã tem mais, né? Amanhã estamos aí. Mesmo horário, 20 horas. Sem atrasos daí, provavelmente, porque amanhã é quinta, amanhã eu não dou aula de noite. Não, eu só dou aula para vocês. Não me lembro, eu tenho que olhar no cronograma ali, tá? Mas o mesmo horário, a gente continua às 8 horas. Aqui mesmo, o link eu passo lá no grupo, eu vou explicar para o pessoal que chegou agora. Vou postar de novo o PDF para o pessoal conseguir... Sim, não sei. Boa pergunta, Bruno. Boa pergunta. Boa pergunta, não sei. Acho que não. É do reino animal. Acho que não caracteriza. Beleza, Carla. Tá. Pessoal, então tá. Até amanhã, tá? Continuem se cuidando, por favor. Não é porque a gente voltou pra bandeira laranja por conta de que surgiu 7 leitos no Caridade, não faço ideia como. E desses 7, 2 já estão ocupados, né? Não é por conta de que a gente voltou pra bandeira laranja que a gente tem que achar que tá tudo bem, né? A gente tá... que a gente pode bater perna na rua e que a gente pode ficar de pagode nas esquinas. Então se cuidem. Não tem cabimento. Eu vou passar com um megafone, dá vontade de chegar com um balde d'água e grudar ali. Fran, prazo da atividade amanhã ou sexta. Da atividade essa aqui, eu acho que é para amanhã tranquilo, né? Isso aqui vocês conseguem fazer agora, final da aula já. Se porventura alguém não conseguir entregar, vai ser dentro do Avatar. Eu vou botar as informações ali no grupo. Se por acaso alguém não conseguir entregar, aí a gente vê, tá? Mas a princípio para amanhã. Beleza, minha gente. Muito bem, então. Uma boa noite para vocês. Até amanhã. Fiquem bem. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Então, boa noite até amanhã. Tem um recorde de gente aqui nessa live. Pois olha, eu ia falar, que legal, fiquei bem faceiro. Tô louco pra ver as postagens no Instagram agora, espero que fizeram, senão eu vou bater em vocês. Tchau.